Livro Depois do Calvário, capítulo 17, Longe-nos, parte 1. A exuberante claridade do sol invadia a sala, aquecendo-a. Já nas primeiras horas da manhã. O dia começava novamente e a alegria tomava conta de mim, trazendo-me uma imensa vontade de viver. Quando cheguei na sala, a mesa já estava pronta para a refeição, e José me aguardava na varanda. Aproximei-me dele e o abracei, como se há muito não nos encontrássemos. José sentiu naquele abraço todo o meu sincero sentimento. Por isso, apertou-me contra o seu peito largo e me disse: "Shalom, meu filho." E eu respondi: "Shalom, meu pai." Depois ele me olhou longamente e seus olhos refletiram emoções fortes, através do intenso brilho. Em seguida disse: "Cleófas, os orientais acreditam na reencarnação e dizem que já vivemos várias vidas e ainda viveremos vezes sem conta. O que me dizes?" A crença deles é de que o espírito volta em outro corpo, não é? Isso mesmo. José, sou muito ignorante para entender essas coisas. Fui educado assim como todo o povo judeu, acreditando em Moisés, e ele nada falou de viver muitas vidas. Acredito na ressurreição dos mortos e na vida eterna. É o que posso te dizer. Cleófas, entendo tuas palavras, pois, como judeu e fariseu, também pensava assim. Pensavas? Sim. Essa era a minha fé. Explica-te, por favor. Meu querido, aqui da varanda podes ver a cidade lá embaixo. Olha a multidão pelas ruas. Pessoas pobres, miseráveis, aleijados, cegos, paralíticos, órfãos, analfabetos, operários, escravos e desempregados. Passam pela vida amargando o fel de cada dia. Agora, olha para o outro lado, a cidade alta. Onde estão as mansões e os palácios. Imagina seus moradores. Assim como para mim, não lhes falta nada, nem mesmo escravos para lhes servirem. Ricos e poderosos. Podemos até decidir sobre a vida e a morte dos menos favorecidos. Ricos que se exibem com ouro e joias caras e se cobrem de finos tecidos de seda. No entanto, seus corpos não diferem dos corpos dos escravos e miseráveis que se vestem de andrajos, até que morram doentes ou famintos. Sabes por que isso, Cleófas? Confesso que jamais entendi essa diferença, José. Nem mesmo me atrevo a responder a essa pergunta, pois falam que essas desigualdades sempre existiram e assim será, até que o juízo final venha e a justiça de Deus seja feita para sempre. Tenho pensado muito nisso e confesso não ter mais dúvidas. Por quê? Nunca considerei justa essa desigualdade. Por toda a minha vida, busquei essa resposta que atormentava meu coração, porém jamais a encontrei. Algumas vezes conversei com sábios do Oriente e eles me falavam da justiça da reencarnação, que iguala a todos os homens. Dizem eles que o mal que sofremos hoje é o mal que fizemos no passado. Então tudo se justifica. Mas nunca aceitei a reencarnação, pois julgava que, se fosse verdadeira, Moisés a teria ensinado. Nós, judeus, somos presunçosos, não é, José? Julgamos que toda verdade só pode estar com Moisés. Exatamente. E assim passei a vida. Porém, hoje estou em paz, pois compreendi toda a justiça de Deus. Onde encontraste a resposta? Nosso Mestre Jesus explicou a lei da reencarnação a Nicodemos. Certa noite, ele foi até Betânia e falou com Jesus. Depois de algumas palavras, Jesus lhe disse que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Nicodemos disse: "Como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez?" Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a tua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. E teu amigo Nicodemos entendeu o que Jesus disse? Entendeu. Embora Jesus lhe tenha dito: "Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais?"
Nicodemos saiu desse encontro com Jesus e me procurou naquela mesma noite. Chegou aqui meio em transe, como se estivesse alucinado ou encantado. Conversamos por hora e concluímos, felizes, que o Messias explicou o ensinamento da reencarnação. Nicodemos se foi muito tarde da noite. Desde então pensamos como os orientais. Acreditamos que aqui já vivíamos e para cá voltaremos infinitas vezes, até atingirmos a perfeição. Entendes, Cleófas? Confesso que estou intrigado com tudo isso. Jamais tive explicações como essas. Outro dia, aconteceu-me algo inusitado. Não contei a ninguém, mas sei que tu não vais rir quando eu falar. Fala, meu filho. Então contei a José sobre o ancião dos meus sonhos, que ele me dissera que fomos irmãos em outras vidas e que isso me deixou intrigado. José ouviu atentamente, depois sorriu e disse: Meu filho, tiveste uma prova maravilhosa. Não duvides dela. Então acreditas? É possível alguém aparecer assim? Eu acredito. É possível. É confortador saber que todos os homens terão outras oportunidades de se corrigirem, não é mesmo? É, meu filho. A justiça divina é perfeita. Jesus nos revelou todas essas coisas. Olhando-me longamente, José continuou emocionado. Meu querido Cleófas, falei tudo isso para chegar à seguinte conclusão. Não existe o acaso nos destinos humanos. A mão misteriosa da lei de causa e efeito nos leva para onde devemos ir e nos faz encontrar com quem precisamos conviver, a fim de colhermos os frutos do amor que plantamos no passado ou de nos ajustarmos com quem prejudicamos. Dessa forma, não foi o acaso que te trouxe aqui e também não foi coincidência o nosso encontro, que penso ser um reencontro. O que queres dizer, José? Quero dizer que já nos conhecemos. Penso que és o filho que tive outrora e que hoje reencontrei. José mal terminou a frase, pois as lágrimas já corriam por suas faces e a voz ficou embargada. Abracei-o fortemente e deixei a emoção extravasar em lágrimas, como se fosse um rio regando a terra sedenta. Fiquei assim, como se quisesse segurar o amor entre os braços para que não fugisse de mim. Chorei como se tivesse encontrado alguém que estava perdido há muito tempo. Cleófas, minha vida foi solitária, não tive filhos e minha esposa faleceu há muito tempo. Desde então tenho me dedicado a Deus e esperado o Messias com todo o fervor da minha alma. Pois bem, vi o Messias e ele me trouxe tudo. O que mais quero da vida? Ficar contigo até meus últimos dias e fazer algo nesta terra em nome de Jesus, o Messias que a visitou. Por algum tempo ficamos ali conversando. Tornei a lhe falar do ancião dos meus sonhos e do que me disse sobre termos vivido juntos no passado. José sorriu e disse: Vês, Cleófas, as visões, os sonhos e os sentimentos que se reconhecem com os nossos indicam-nos que esta não é a primeira vez que estamos na Terra. O Messias disse isso claramente, afirmando que é necessário nascer de novo até que estejamos puros. Tens razão, José. É tudo muito bonito, não? Ele sorriu, prazeroso. Ficamos em silêncio. O sol seguia seu roteiro, ignorando as dores e as alegrias humanas. Olhei lá embaixo e vi as pessoas em busca dos seus destinos, cada qual vivendo mais uma das suas infinitas vidas. No entanto, fiquei angustiado por elas não saberem o que sei agora e viverem em busca de tesouros humanos, enquanto eu e José queríamos outro tesouro. O que Jesus ensinou aos homens: amai-vos uns aos outros e fazeis aos outros aquilo que quereis que vos façam. Depois do jejum, José me falou: meu querido, hoje vais conhecer a principal testemunha da ressurreição do nosso Messias. Nenhuma outra pessoa pode testemunhar o fato melhor do que ele. Acredites, estava lá, no momento em que tudo ocorreu. Já pensaste nisso, Cleófas? Todos acreditamos na ressurreição do Messias, porque ele já apareceu algumas vezes e se mostrou vivo. Mas a chave principal é, sem dúvida, longe-nos. Como já te falei, ele é o homem de confiança de Caifás e foi com os outros 3 soldados vigiar o túmulo naquela noite. Sua vida mudou radicalmente. Ele mesmo pode te contar a causa. Sua vida mudou, talvez pelo que viu naquela noite. Também, mas há algo antes. O que é?
Ele vai te contar. Tomamos uma carruagem de 2 lugares, puxada por 2 cavalos, e seguimos em direção ao sul, pelos lados de Belém. O sol ardia já nas primeiras horas da manhã, e a paisagem não era tão bela quanto a minha terra natal. A beleza da Galiléia era inigualável, com seus campos cultivados, o ar fresco que vinha do mar e a terra mais arroxeada do que a seca Judéia. Já estava com saudades. Séforis é exuberante pela simplicidade, embora tenha crescido muito com o comércio ativo ali desenvolvido. De repente, lembrei-me do meu irmão Elias e uma dor aguda atingiu meu peito. Eu o amava muito e gostaria que ele estivesse vivendo todas essas emoções. Juntos buscamos Jesus em Jerusalém, mas depois nos separamos. Uma lágrima correu pelo meu rosto e José percebeu. Imediatamente perguntou o motivo. Contei-lhe o nosso sonho de encontrarmos Jesus e nos alistarmos em seu movimento revolucionário. Falei também que fiquei envergonhado depois de conhecer a verdade que Jesus trouxe à terra e que seu movimento revolucionário era com o sentimento dos homens, não com as armas. José sorriu e colocou a mão em meus ombros dizendo: Cleófas, quero conhecer teu irmão. Pelas tuas palavras sei que é um bom homem e vamos precisar dele em nossas realizações. Dentro de alguns dias terei resolvido minhas pendências e podemos partir, está bem? Sorrimos e me senti confortado com suas palavras carinhosas. Então José me contou o porquê de Longinos se refugiar naquela região. Cleófas, depois da ressurreição, Caifás se enfureceu contra os soldados que vigiavam o túmulo, culpando-os por desleixo nas suas funções. No outro dia, os 3 companheiros de Longinos foram encontrados mortos no alojamento. Todos no templo sabem que foi vingança de Caifás, pois ele queria calar as testemunhas do fato, tomando conhecimento das mortes. Na manhã do mesmo dia, Longinos me procurou e pediu ajuda. Sempre fomos amigos, por isso, imediatamente coloquei-o na carruagem e trouxe-o para cá, pois quase ninguém sabe que tenho uma pequena gleba nas proximidades de Belém. Um casal sem filhos vive aqui, onde Longinos está escondido, até que eu resolva minha vida. Já lhe contei da minha resolução de vender tudo e fazer em nome de Jesus? Ele quer me acompanhar pelo mundo, por onde eu for. José, tenho certeza de que Longinos será um irmão e bom companheiro em nossas realizações. Sua conversão certamente marcou para sempre seu coração, não é? Tu mesmo vais poder testemunhar isso. A carruagem continuava levantando poeira pela estrada seca. Passamos ao largo por Belém e José contou a história do nascimento de Jesus. Falou da visita de alguns reis do Oriente que sabiam do nascimento do Messias e também da notícia que os pastores diziam ter recebido por uma legião de anjos que glorificavam a Deus pela presença do Salvador na terra. As palavras de José estavam repletas de beleza e poesia. Sua candura ao narrar os fatos me causou profunda emoção por saber que aqui, bem pertinho, nessa pequena aldeia, o Messias chegou à terra. Depois, seu rosto se modificou e os olhos brilharam de dor. Com a voz embargada, ele narrou a trágica decisão de Herodes, o Grande, de matar os meninos que tivessem até 2 anos. Falou que esteve na aldeia no dia seguinte e pôde vivenciar o drama dos pais que tiveram os filhos arrancados à força dos seus braços. Naquela tragédia inesquecível, ele ficou em silêncio por algum tempo, como se estivesse buscando imagens dramáticas e dolorosas. Depois perguntou deprimido: Meu filho, por que Jesus foi perseguido desde o nascimento? Não consegui responder absolutamente nada. Tantas crianças morreram para que ele vivesse. Tenho pensado nisso. Será que essas crianças nasceram para lhe entregar a vida? O que pensas disso, Cleófas? Não me pergunte, José, porque se preciso for, também eu daria a vida por ele. E tu, Cleófas? Engasguei com aquela pergunta inesperada. José me olhava dentro dos olhos e aguardava a resposta. Senti seu olhar adentrando o meu mundo interior, viajando no escuro do meu coração. Ele parecia invadir meu íntimo, ainda cheio de certezas e incertezas, alegrias e tristezas, fé e insegurança. Tentei desviar o olhar, mas seus olhos me impediam. Eram como uma âncora firme que me prendia ao solo da realidade. Não sei se por imposição daquele olhar firme em meio ou escolha do meu ainda frágil sentimento por Jesus,
respondi meio hesitante: José, se precisar, também eu morrerei por Jesus. Meu filho, agora fazes parte da maior epopeia da história da Terra. É o fato mais importante da humanidade e servir ao Messias é a maior honra que alguém pode ter. Quando terminei, nossos olhos brilharam intensamente, sorrimos juntos pela minha decisão, muito embora eu nada tivesse a oferecer no que se referia a heroísmo para Jesus. Disse que morreria, porém tinha certeza de que não sabia sequer o que significava sofrer por Jesus, que dirá morrer. Mas minha decisão já estava tomada e anelava dentro de mim a alegria do testemunho dado a José e da entrega do meu destino para o Salvador do mundo. Estávamos em êxtase, imaginando talvez o que aquela decisão exigiria no futuro. Um solavanco nos trouxe a realidade e o cocheiro gritou: Senhor José, chegamos. Um simpático casal estava em pé, com um largo sorriso, demonstrando alegria ao rever José, o que significava que gostavam dele. Descemos, José os abraçou carinhosamente e foi apresentado entre sorrisos. Sara e Malaquias deviam ter, talvez, uns 50 anos, um pouco mais, porém demonstravam energia e disposição de jovens. Ao lado deles estava um homem vigoroso de ombros largos, braços fortes e mãos grandes. Só podia ser Longinos, o soldado de Caifás. Sua pele queimada do sol mostrava os anos de trabalho exposto ao tempo. Apesar da rigidez do corpo, quando José de Arimateia nos apresentou, ele apertou minha mão e me envolveu em um carinhoso abraço. Senti fluir do seu sorriso e do seu tato a delicadeza de quem se dispõe a ser educado e tudo faz para agradar e não ferir. Entramos para a casa simples e muito bem cuidada. Uma varanda contornava toda a casa, proporcionando a agradável aragem que nos refrescava do forte calor que fazia. Sara e Malaquias colocaram José a par dos últimos fatos. Falaram sobre as ovelhas e das oliveiras. José perguntou se estava tudo bem com Longinos e ele respondeu que sim. Mas se declarou ansioso por partir em sua companhia. José lhes contou as novidades sobre Jesus e os três desfizeram em sorrisos e lágrimas ao saber das aparições e promessas do Messias. Constatei a alegria e o nome do Mestre causou em seus corações, tornando o ambiente ainda mais calmo. Todos tinham fé nas promessas de Jesus e podiam fazer planos para uma vida nova e cheia de alegrias. Depois de muitos conversarmos, Sara nos serviu uvas, figos, pães com mel e um saboroso caldo de peixe com tempero típico do nosso povo. Durante a refeição, José contou alguns detalhes da minha vida e reafirmou nossa disposição em partir, apesar de ainda não sabermos ao certo para onde. Longinos recebeu com simpatia a inclusão do meu nome nos planos de José e falou que seria uma alegria compartilhar comigo a obra que faríamos em nome de Jesus. Após comermos, José chamou Longinos e nos acomodamos embaixo de algumas frondosas árvores. Os bancos de madeira ali colocados serviam para colóquios em fins de tardes. E certamente ali a alma descansava, enquanto o coração buscava pelas recordações vividas. José falou a Longinos que eu gostaria de ouvir os fatos da noite em que o Messias voltou ao mundo. Ele sorriu e percebi um novo brilho em seus olhos ao falar de Jesus. Cleófas, para mim é motivo de orgulho e honra ter presenciado o fato mais importante da história. Sem saber por que, testemunhei o fato sem merecer, pois sei muito bem quem sou, o que fiz no passado e as fraquezas que ainda tenho. Contar-te-ei o que vi, nem mais nem menos. Desde que o Messias adentrou minha vida, meu destino foi alterado e já não disponho de mim mesmo. Entreguei-me a ele sem reservas ou receios. Longinos suspirou fundo, buscando o ar que a emoção lhe tirava. Percebi sua mão tremer levemente quando a levou aos olhos, apertando-os para evitar o pranto. Buscou o olhar de José, que sorria, calmo, e meneou a cabeça, incentivando-o a falar. Longinos me olhou e falou comovido. Perdoa minha fraqueza, Cleófas. Jesus me deixa sem defesas, faz-me fraco na força e forte nos sentimentos. Causa-me lágrimas de emoção e de compaixão. Meu corpo treme ante minha fragilidade, mas me vejo com vigor para o bem. Perdoa-me se pareço um menino, mas ao mesmo tempo reconheço-me homem, capaz de enfrentar a morte por ele. Perdi o endereço da vida, ao mesmo tempo em que sei o que fazer dela.
Pensava que vivia e agora descobri que dormia o sono dos ignorantes. Longinus falou com tamanha ternura que desejei abraçá-lo e compartilhar com ele a emoção daquele momento. Era impossível não se comover com suas palavras e ele ainda mal começara a falar. Olhei para José, esperando que dissesse algo, mas ele simplesmente baixou a cabeça, como quem nada tinha a dizer. O que pude fazer foi colocar a mão nas de Longinus e dizer-lhe que continuasse, pois estava ouvindo e aceitaria tudo o que dissesse. Ele continuou. Como sabes, fui um homem de confiança de Caifás e a convivência diária com ele possibilitava que eu me inteirasse de suas crises, dos seus planos e da euforia quando algo lhe favorecia. Presenciei muitas tramas sujas, traições nefandas, cumplicidades vergonhosas para alcançar êxitos políticos. Tudo era acertado por valores amoedados. Todo homem tinha seu preço e os favores somente eram realizados depois do pagamento. No jogo político aprendi que o homem nada mais é do que uma peça a ser usada enquanto convém e descartada imediatamente, sem compaixão ou sentimento de culpa, quando não tem mais utilidade. O poder a qualquer custo, dizia Caifás. O poder move o mundo, justifica-se. No início, até me considerei importante por repartir o mesmo ambiente dos poderosos, saber dos seus segredos, comer e beber o mesmo que eles. Os anos foram passando e aquilo tudo foi corroendo a minha alma. Quis ir embora, mas para onde? O que fazer sozinho no mundo? Não me casei e meus pais já morreram há muito tempo. Sem irmãos nem parente, deixei-me levar pelo desgosto da vida. Esperava que de alguma forma tudo acabasse um dia. Já não vivia, suportava a vida, achando-a amarga e sem razão. Assim tornei-me solitário e infeliz. Um dia procurei por José e lhe contei as minhas agruras. Ele se mostrou gentil e depois de alguns encontros em sua casa, tornamos-nos amigos. Vim a saber que ele era tão solitário quanto eu. O tempo passou até que chegou a notícia de que um suposto Messias estava abalando os poderosos e toda a Galileia o aclamava como o Salvador do mundo. Por 3 anos, Caifás o vigiou e recebia relatórios minuciosos dos passos de Jesus. Convivi com seu ódio por todo esse tempo e sabia de todos os seus planos para matá-lo. Creio que fui contagiado por ele, mestre em usar argumentos envolventes para convencer as pessoas. Quando chegou a notícia da ressurreição de Lázaro, Caifás gritou que Jesus era um feiticeiro e devia morrer. Pressionou todos os membros do templo para aprovarem a prisão e a morte de Jesus. Uma semana depois, ele chegou a Jerusalém e foi ovacionado pela multidão que o aclamou como o Messias. Ao mesmo tempo, Caifás e seus comparsas tramavam um meio de prendê-lo. Longe-nos, alguns acusam Jesus de ter agido com violência no templo. Chegam a dizer que ele usou de um chicote para expulsar os vendilhões. Isso aconteceu? Não. Não é verdade. Se tivesse agido assim, os soldados cairiam em cima dele como predadores na presa. Além disso, Caifás queria uma razão que fosse para justificar sua prisão, e esse seria um bom motivo se tivesse ocorrido.